escrito na lei? Como leis? E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, é o teu próximo como a ti mesmo. E disse: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e bem o passou de largo. E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar, e bem o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, bem, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu-os ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo que mais gastares eu te pagarei, quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Amém? No domingo, quando o presbítero André ministrava a palavra, Deus começou a trazer a mente uma palavra muito abençoada com relação às nossas motivações na casa de Deus. Deus começou a trazer a mente essa passagem do samaritano. E assim, de início, antes de entrar no contexto da palavra, no contexto desse texto que nós lemos, gostaria de dizer que Jesus ele não veio à Terra para fundar uma religião. Jesus ele não veio à Terra para criar um grupo religioso. Jesus ele veio à Terra para ensinar o homem a andar com Deus, para ensinar o homem a maneira correta dele viver, que fosse melhor para ele próprio, para o próprio homem e para o seu semelhante. Embora o povo seja reunido um exclusivo de Deus, que é a igreja, porém ele é exclusivo, mas não é exclusivista. O que é exclusivo é porque é um povo reunido para Deus, porém exclusivista é um povo que se acha, que retém somente para ele aquilo que tem recebido de Deus. E aí Jesus ele veio completar aquilo que Deus iniciou lá atrás, com o patriarca Abraão. Abraão ele é da terra de Ur dos Caldeus, vocês já sabem, filho de Tera, da descendência de Sem, um dos filhos de Noé. O pai dele, seu pai Abraão, segundo a tradição, Tera, ele habitava na terra de Ur, porém ele se deslocou para a terra de Arã e queria chegar até Canaã, mas ele não chegou e acabou se estabelecendo em Arã, na Mesopotâmia. E esse Abraão, ele diz, o historiador Flávio José, que ele era um homem que era muito excelente em virtudes, não somente em virtudes, mas também tinha um espírito excelente. E ele começou a observar as coisas criadas, a observar o mar, a terra, o sol, as plantas, os animais, as coisas criadas. E esse Abraão começou a dizer e a persuadir os povos ali da Mesopotâmia de que só existia um único Deus. Diferente do contexto daquela época, que era um contexto politeísta, um contexto de vários deuses, um contexto idólatra. E Abraão começou a dizer e a persuadir os povos ali da Mesopotâmia de que só existia um único Deus. E isso, segundo também o historiador Flávio José, causava certa indigestão àquele povo, porque eles não estavam da maneira como Abraão persuadiu, porque Abraão também era muito convincente nas palavras. E aprove a Deus dizer a Abraão, sai daqui da tua parentela e vai para a terra onde eu te mostraria. E Abraão percorreu toda a terra de Canaã, porém, havendo fome ali, Abraão chegou até o Egito. E ali no Egito, Abraão passou também a ensinar os povos dali em questões de ciências, questões até de aritmética, coisas que até os gregos acabam se exaltando, achando que foi deles que se originou essas questões das ciências, da aritmética, porém não se originou dos gregos. Os gregos, é bem verdade, que eles difundiram, eles aperfeiçoaram essas questões, porém eles receberam dos egípcios, e por sua vez foi transmitido do patriarca Abraão. Porém, ele não era uma pessoa somente que ele comunicou essas questões, como diz o historiador, que é uma pessoa de muitas virtudes. Abraão começou também, por onde ele percorria, começou a comunicar a sua fé, a fé no único Deus. Como eu falei no contexto politeísta, Abraão era monoteísta, ele cria somente um único Deus. E começou a comunicar essa fé aos povos daquela época. E isso agradou a Deus. E
Deus disse a Abraão: Abraão, de ti farei uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E através disso, Abraão recebeu essa promessa de Deus, e essa promessa se cumpriu, através depois de Israel, da semente de Abraão. Porém, Deus, mesmo na sua onisciência, na sua presciência, de saber que aquele povo seria um povo de dura serviço, um povo que não andaria nos seus caminhos, ainda assim Deus abençoou aquele povo, Deus levantou aquele povo como nação sacerdotal, por fidelidade ao patriarca Abraão, e aquele povo passou a ter, então, os oráculos de Deus, passou a ter as leis de Deus, passou a conhecer aquilo que o próprio Abraão não conheceu. Abraão andou com Deus, porém Abraão não recebeu de Deus o código, as leis morais, os ritos, os cerimoniais. Abraão não recebeu de Deus, mas o povo de Deus, o povo de Abraão, descendência de Abraão, recebeu por promessa que Deus fez a Abraão, e esse povo seria como os gentios, seria um povo que ensinaria as demais nações a andar com Deus como Abraão andou com Deus. Seria um povo que teria sido, como foi falar, exclusivo, só que ele acabou sendo exclusivista. O povo de Israel acabou retendo, ao invés de ele influenciar, ele acabou sendo influenciado pelas nações por onde Israel se envolveu. E ao invés de ser luz para os gentios, eles acabaram falhando em muitas questões. Embora isso aconteceu, os planos de Deus, embora o povo de Israel tenha falhado em muitas questões, inclusive de preparar a chegada do Messias, a chegada do Salvador do mundo, os planos de Deus não podem se frustrar. Embora essa falha, isso remete até para nós como igreja, embora a igreja possa correr de falhar na sua missão de propagar o Evangelho, os planos de Deus não podem se frustrar. Como disse João Batista, se necessário for até as pedras vão clamar. Então isso que a gente tem isso também com uma certa atenção. E o povo de Israel, ele tinha que preparar a chegada do Messias, preparar a chegada do Salvador. Porém, o povo de Israel acabou não entendendo, acabou sendo um povo muito mutualista. Eles receberam de Deus o cerimonial, receberam de Deus os rituais, está todo lá em Levítico. Só que eles não entenderam que aquele ritual, tudo aquilo que eles receberam de Deus, não era por causa de Deus, mas era por causa do homem, por causa deles próprios. Para que o homem pudesse adorar a Deus, para que o homem pudesse se achegar a Deus, era necessário todos aqueles rituais. Só que aqueles rituais sem propósito eram vazios. Aqueles rituais sem propósito, sem entendimento, sem conhecimento do que estava sendo feito, era vazio. E eles praticavam os rituais, só que eles omitiam as outras coisas principais da lei, que era a justiça, a misericórdia, a compaixão, o amor ao próximo. E aí entra nesse contexto, desse doutor da lei. Como um judeu, ele fez uma pergunta a Jesus, como o texto aqui inicia dizendo, é que ele chegou tentando Jesus. Ele esperava ouvir uma resposta de Jesus. Talvez a resposta que ele esperava não foi que Jesus deu. O povo israelita era um povo muito apegado aos rituais, às suas tradições, que na verdade o próprio Jesus disse que eram tradições de homens, não tradições vindas de Deus. Eles eram muito apegados a isso e acabavam se esquecendo do principal. Esse doutor da lei, ele não era qualquer, ele não era uma pessoa que chegou para querer aprender com Jesus. Doutor da lei, no hebraico, nesse o nome Moré, que significa professor, e no grego esse é o nome kos, que significa expert na lei, ou seja, ele era um expert na lei, ele era um conhecedor profundo da lei, e ele chegou para querer tentar esse rabi, porque Jesus naquela época ele era considerado um rabi, um mestre, porém ele era muito diferente dos demais rabis daquela época. Ele era um rabi que ele não fazia conchavos políticos. Era um rabi que ele se mantinha distante do Sinédrio, que era o Supremo Tribunal daquela época, onde eram julgadas as causas pelos judeus. Ele se mantinha longe dessa politicagem. Ele era um rabi que ele conversava com prostitutas. Ele era um rabi que ele, embora sua alta posição, que era considerado, ele se misturava no meio de crianças. Ele era um rabi que tocava em leprosos. Ele era um rabi que andava no meio dos pobres e se identificava com esses pobres. Ele era um rabi que, quando convidado por pecadores, ele ia até a casa deles fazer refeições. Ele era um rabi diferente. E isso intrigava os doutores e os mestres daquela época, os mestres judeus daquela época, os religiosos daquela época. Isso intrigava eles. E esse doutor da lei veio perguntar Jesus nessa questão. Veio perguntar para ele, para ver se Jesus, talvez a resposta que ele queria ouvir era: olha, o seu próximo é aquele que é religioso, é aquele que pratica os rituais
rituais da lei, é aquele que guarda o sábado, é aquele que cumpre todos os ritos da lei. Só que Jesus deu uma resposta que talvez ele não esperava. Jesus fez aqui uma analogia com 3 personagens: o sacerdote, o levita e o samaritano. Só que ele inverteu a ordem. Ao invés de ele falar que o sacerdote e o levita eram pessoas que ajudavam esse homem, ele disse que na verdade foi o samaritano. O sacerdote e o levita, eles eram encarregados das coisas de Deus, dos ofícios da casa de Deus. E pode ser que esse sacerdote, esse levita, quando passou ali, como talvez visse que não tinha ninguém olhando, né? Quando ninguém vai estar olhando, ninguém vai poder depois me dar glórias de homens, né? Então não vou ajudar esse rapaz, eu vou cuidar da minha vida, vou cuidar dos meus afazeres na casa de Deus, dos meus ofícios na casa de Deus. Já o samaritano, como não era religioso, né? A palavra fala que ele se moveu de íntima compaixão, e até o samaritano até aqui até ironicamente, né? Porque o samaritano que a gente conhece como bom samaritano, para os judeus o samaritano não tinha nada de bom. Na verdade, os judeus eles tinham muitos problemas com os samaritanos, até questões históricas, questões políticas. Só que esse rabi, que é Jesus, ele não se preocupa com o voto, ele se preocupa em querer abençoar as pessoas, em querer transformar as pessoas. Como foi falado aqui, né? Jesus não veio criar um clube religioso. Jesus veio chamar pessoas, sim, para ser exclusivos dele, não exclusivistas, que detêm só para eles aqui, mas serem exclusivos dele, um povo que possa andar com ele, independente de raça, etnia, cultura. Ele veio chamar esse povo, e ele coloca esse samaritano como alguém que ajudou esse homem que estava à beira do caminho. Isso, irmãos, para nós, essa questão de religiosidade, né? Nos leva também a pensar na questão nossa como igreja. Claro, tudo que nós fazemos como igreja é muito importante, até a questão que nós falamos de exclusivo, né, ser exclusivo de Deus, só que não se restringe somente a este tempo, onde nós viemos aqui prestar um culto a Deus, onde nos reunimos em nome de Jesus para prestar um culto a Ele. Não se restringe somente aqui. Nós não precisamos somente praticar o bem, ou ser gentios, ou seja pessoas de bem quando estamos aqui dentro. Não precisamos vestir uma capa de religioso, sair lá fora e tirar essa capa. Na verdade, nós precisamos, todos nós, né, falamos isso a partir de mim, precisamos aprender, né, a questão do servir a Deus, né, independente de onde nós estivermos, como Abraão, né, que andou com Deus e aonde ele passou, ele compartilhou a fé dele. Jesus, né, aonde ele passava, Jesus não se restringia somente às sinagogas. Jesus ensinava nos montes, a relva, nos campos, dos pastos, sentado sobre um barco. Jesus ensinava por onde ele passava, ele compartilhava, ele comunicava aquilo que ele veio fazer, que é ensinar sobre o reino de Deus. E uma coisa que eu aprendi uma vez, eu nunca mais esqueci. Um irmão estava ministrando uma vez, e ele falou sobre a questão de filho e servo. Ele falou que filho é uma posição e servo é uma disposição. Ou seja, filho, você tem a posição de filho, não foi você que foi colocado aqui. Te colocaram uma posição de filho, já é uma posição, já é tua posição. Porém, servo é uma disposição. Você tem que se dispor a servir. Você tem que se dispor a ser prestativo, se dispor a fazer algo, né, para esse Deus que te chamou, esse Deus que te convocou para fazer parte desse reino. E aquilo, né, irmãos, que Deus usou grandemente, né, no presbítero André para ministrar a palavra no domingo, né, essa questão das intenções, né, essa questão das motivações nossas. Embora ele falou, realmente nós não precisamos nos assustar com aquelas questões, né, mas isso é sério, não sabe? A gente muitas vezes tem que nos policiar, sermos também prudentes, porque as pessoas também pensar na questão também não só por que fazemos, né? Ou seja, por que pregamos, né? Por que nós pregamos, mas também para que nós pregamos, por que cantamos, mas para que cantamos, por que dançamos, ou para que dançamos, para quê? Para mim? É para os homens? É para Deus? Para quê? Sabe, essa questão também das intenções, das motivações nossas, né? Tudo isso também envolve essa questão. E que aquilo que o presidente
nós desejarmos. Tudo isso, irmão, nós sabemos que nós vamos falhar, nós vamos errar, mas a questão principal é em desejar, pelo menos desejar que Deus, através do Espírito Santo, ele vai nos ajudar. Assim como Jesus ensinando aqui, né, na questão do samaritano, que ele se moveu de íntima compaixão, ou seja, foi algo que brotou de dentro dele. Não foi uma coisa que ele fez, olha, tem pessoas olhando, vou lá ajudar para depois eu ser aplaudido pelas pessoas. Não tinha ninguém, ela estava vendo o caminho, tanto que o sacerdote da vida passou de largo, nem fizeram conta do rapaz que estava na beira do caminho. Já o samaritano foi lá ajudar. Então, irmãos, que isso possa brotar também no nosso coração, isso possa brotar nas nossas vidas também, esse desejo, pelo menos, ou melhor, principalmente, o desejo, porque quem faz é Deus, quem opera é Deus, nós somente somos vasos, instrumentos na mão dele, que nós possamos, pelo menos, ter essa disposição de servir. A posição nós já temos, somos filhos, fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus, somos filhos, mas a disposição cabe a nós, a disposição de servir cabe a cada um de nós. Que Deus possa nos abençoar. E eu quero terminar com essa última palavra de Jesus, quando ele diz: vai e faz da mesma maneira. Diz para você, vai e faz da mesma maneira. Diz para mim, vai e faz da mesma maneira. Amém? Deus abençoe. Esse texto é um texto que me intriga muito, porque era uma palavra que eu já conhecia, né, na época em que nós éramos católicos, mas nunca houve um aprofundamento. E, a exemplo do que o Tiago falou, uma vez eu estava ouvindo também o pastor pregando sobre esse texto, e eu guardei muito o que ele falou a respeito do posicionamento, né, e você trouxe isso. O sacerdote, veja que Jesus pega como exemplo duas pessoas que eram altamente envolvidas com a igreja. No contexto cultural de Jesus, o sacerdote e o levita eram as duas autoridades do tempo. Um dirigia a palavra, o outro dirigia a adoração, e os dois passam e vê o camarada lá machucado, quase morto, faz vista grossa. E antes ele pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus responde, né, dessa maneira, dando um exemplo: o teu próximo, né, é aquele que mais precisa de você. Então não é uma pessoa determinada, mas é a pessoa que você sabe que mais precisa de você. E eu já vi esse texto sendo usado, inclusive, dentro da questão familiar. Para o marido, a pessoa próxima, mais próxima é a esposa, é os filhos, são os filhos. Para a esposa, o próximo, mais próximo é o marido, é os filhos. É quem está no círculo que você convive e que você pode fazer o melhor para você, para ela, ou para ele. E muitas vezes a gente realmente não se dispõe a fazer, mesmo dentro do contexto familiar. Nós esperamos receber primeiro, para depois a gente doar talvez alguma coisa. Isso quando em muitos casos que as pessoas só querem receber. Elas se habituam somente a receber e não mais a doar nada. Então perdem a visão do que é o próximo. Sem contar que a gente pode estender isso em todas as áreas da igreja. A família necessitada, que precisa de ajuda. Um vizinho, uma pessoa conhecida que você sabe que está numa situação de aperto, que você pode de alguma maneira estar auxiliando aquela vida. Então esse é o nosso próximo. E o inimigo também. O samaritano, porque o samaritano era visto como inimigo. Então de repente você tem lá uma pessoa que você não gosta, que você sabe que ela te odeia, mas ela está precisando e você pode dar algo para ela. Olha como Jesus ele vai além, ele vai longe com a questão. Então quando a gente olha para isso, e a gente olha para a gente mesmo, aí nós vemos o quanto que falta, né, para eu poder ser considerado um pouquinho bom. Não vou nem falar para dizer que eu sou bom, mas um pouquinho bom, quanto que me falta. Porque a gente hoje está inserido numa sociedade e cada um visa procurar o melhor só para si. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar o culto, e quantas pessoas que buscam a igreja com o único interesse de serem abençoados, de resolver algum problema, de resolver uma questão lá que está com dificuldade.
Ser filho é posição, mas ser servo é disposição. Valeu só por isso, por essa frase, porque se o nosso coração, se nós nos colocarmos como servos de Deus, nós nunca vamos nos dispor a fazer nada com ninguém. A coisa é tão grave que hoje a gente pega uma família, eu já citei alguns casos assim, em pregações, em que os filhos hoje estão sendo criados com a visão que eles são o centro da família e só existem para receber os pais. Se você pega uma criança onde você cria ela com a visão de que ela é o centro e você, pai, tem que dar tudo para ela, o que ela precisa, o que ela quer, essa criança vai se tornar um adulto que jamais vai saber o sentido de ser servo, porque a vida inteira só foi servido. Cresce aquela criança, aquele jovem que ele acha que o mundo gira ao redor do mundo dele. E aí quando está com 15, 16, 20 anos, aí já é. Ou você faz a vontade dele ou ele te bate, porque já cresceu, já foi maior. Então, a gente vê a sociedade hoje que ensina isso. Então, quando a gente se depara com um texto desse que fala, né, de servir o próximo, tem gente que não sabe o que é servir. Aqui pergunta o que é o próximo, mas o que é servir? A coisa é muito séria. E para a gente fechar, né, então, queria complementar, mas o que o André colocou aqui, nós somos o sal e a luz, e as pessoas esperam algo diferente de nós que somos. Então nós temos que ser exatamente como esse samaritano que foi lá e socorreu aquela pessoa que estava no mundo, que provavelmente era um judeu. Então, porque o mundo olha para nós. Se as pessoas querem experimentar algo diferente, elas vão olhar para alguém que pelo menos se diz cristão. Então tem que haver algo